Mas Jesus era um cara que bebia vinhos. Como é que fica essa história? Muitos teólogos que, ao lerem a Bíblia, as referências bíblicas ao vinho, entendem que a Bíblia não é contra a bebida alcoólica, que a Bíblia defende a moderação. Outro grupo de teólogos, de exegetas, entende que não, que a Bíblia tolera culturalmente a bebida alcoólica em algumas situações, mas que há uma abstinência à bebida alcoólica. Então, aquilo que é moderação, fala o seguinte: na Bíblia, a palavra yain, que é vinho, em hebraico, yain, significa vinho de uma maneira geral. E é vinho, vinho mesmo. Vinho, vinho mesmo. Em grego, você tem a palavra oinos, oinos, para vinho. Beleza. E realmente na Bíblia, quando fala, por exemplo, que Noé bebeu, ele ficou embriagado. Então, tinha que ser realmente o vinho fermentado e tudo mais. Fora o fato que eles não tinham como ter suco de uva o ano inteiro, porque a uva fermenta. E acaba a época. E acaba a época, exatamente. Então Jesus, quando usou ali, transformar água em vinho, no milagre de Caná da Galileia, foi vinho alcoolizado. E fala, o vinho alegra o coração, tá lá na passagem, um pouco de vinho, aquela coisa toda e tal. Também na Santa Ceia, Jesus usou o pão e o vinho. A própria Igreja Católica assim interpreta, tanto é que o vinho usado na missa é o vinho alcoólico. É o vinho alcoólico. É um suco. Do outro lado, agora, que é o lado que eu defendo, a argumentação é um pouquinho diferente. De fato, a palavra oinos, em grego, ou a palavra ain, significa vinho, mas ela também pode significar suco de uva. Por exemplo, no livro de Isaías fala de dar às crianças de peito vinho. Uma das promessas de Deus, vocês vão poder dar vinho para as crianças de peito. E, evidentemente, ele não ia falar de vinho alcoolizado para as crianças de vinho, suco de uva. Você tem nos manuscritos do Mar Morto as questões sacerdotais em que você não poderia usar em nenhum elemento do santuário qualquer coisa que tivesse fermentação. O pão não poderia ser fermentado. E o vinho também não poderia ser fermentado. Entendi o que você está me falando. Quer dizer que parte do que a gente está falando era tudo um suco de uva, exatamente. Talvez. Só o contexto vai dizer. Sim. Há situações que o óleo não era suco de uva, por exemplo, Noé não ficou embriagado com suco de uva. Sim. Tá certo? Mas não necessariamente Jesus está pedindo para a galera beber suco de uva. Exatamente. Beber vinho. Exatamente. E, na minha opinião, eu não vejo como procedente Jesus transformar a água em vinho alcoólico pelas seguintes razões. Letra A. Se os que advogam a bebida do vinho na Bíblia dizem que a Bíblia prega a moderação, porque essa é a tese, e não a abstinência, raciocina comigo. Todo mundo conhece o milagre de Caná de Galileia. Quem não conhece, galera, eu vou resumir para vocês. Jesus estava numa festa, porque Jesus ia à festa. Jesus não era um camarada... Pau comendo. Tal, feliz ali e tal, a música, tudo feliz, era o casamento e tal, aquela coisa, tudo... Beleza. Aí... Chega o mestre e Maria, mãe de Jesus. Maria, acabou o vinho e tudo. E isso é uma coisa muito ruim na época. Acabou a fantaúva. Maria, calma, eu vou dar um jeito. Eu vou a Jesus. Jesus, dá um jeito. Não, mãe, mas eles já beberam, eu não posso fazer nada. Dá um jeito, meu filho. Aí Jesus falou assim, então faz o seguinte, encham as talhas de água. E ele transforma a água em vinho. Raciocina comigo. Aquele povo já tinha bebido a festa toda. Uhum. Se Jesus dá mais vinho alcoólico para eles, onde é que está a moderação? Está passando o limite. Para mim não bate. Se Jesus transformou em vinho, vinho mesmo, cadê a moderação que os teólogos falam que era vinho de verdade? Não teve. Está todo mundo chapadão lá, vou dar mais vinho para vocês ainda melhor ainda. Quer dizer, cadê a moderação? Segundo, na Santa Ceia. Se a Santa Ceia era uma coisa litúrgica, e na liturgia, eu falei dos manuscritos do Mar Morto, o livro de Deuteronômio, você não vai ter nada que é fermentado, nem o pão. Por isso que a hóstia consagrada da Igreja Católica é aquela fininha, aquela folhinha, parecendo ter casquinha de pão, né? Não, de Pãozinho. sorvete, né? Aquelas casquinhas sim. Sorvete. Ou quem é protestante também, dependendo da linha religiosa, é o pão sem fermento. Ou mesmo judeu na Páscoa, tem aquele pão sem fermento também, que eles usam ali. Então, por que o vinho teria que ser fermentado? Historicamente, mesmo na cultura fora de Israel, o vinho alcoolizado não era de bom tom. Ok. Eu vou explicar como é que era o vinho na época. As pessoas tomavam vinho, mas não era de bom tom. Já saí da Bíblia. Eu estou falando agora
em escritos por exemplo, dos estoicos, do vinho fermentado, não era o cara que era dado ao vinho fermentado não era bom. Então, qual que era o fator do vinho? O vinho era o seguinte, ele era tomado misturado com água, especialmente porque o vinho era o que garantia algumas coisas para você. Você poder beber água sem morrer. Porque eles já tinham a ideia que a água era contaminada. Exceto uma água que você tirou da fonte, mas a água da casa... Ela já estava cheia de detritos. Em Roma já tinha muita gente morrendo porque tinha muito chumbo, porque muitos câncer morria de câncer. Não tinha filtro. Não tinha isso. A ideia do filtro veio depois. Então a única maneira que você tinha de tomar água na boa era pôr um pouco de vinho, porque o vinho mata toda a bactéria. Eles não tinham ideia da bactéria, mas eles sabiam que o vinho purificava a água. Então era 10% de vinho para 90% de água. Paulo fala para Timóteo, não bebe só água não, toma um pouco de vinho também por causa de suas dores de estômago. Que legal. E até crianças tomavam um vinho feito de uva passa. Quando no Apocalipse, por exemplo, fala das pragas que Deus vai derramar à terra, fala o seguinte, Deus vai lhes dar a beber do vinho da sua ira, preparado sem mistura. Quer dizer, um vinho sem mistura é o vinho alcoolizado. E para quem se dava o vinho alcoolizado? É quem estava sendo castigado. Sim. Você está entendendo? E de tudo isso colocado, agora eu vou dar minha última argumentação. Ainda que eu tenha falado uma grande asneira aqui, eu ainda prefiro, respeitando os colegas que bebem, eu prefiro ser abstêmio. E vou dizer a vocês por quais razões. Letra A. Eu dei aula numa faculdade de teologia, não vou falar de qual igreja, de uma igreja protestante, em que eu tive que substituir, e essa igreja protestante advoga a bebida moderada, e eu tive que substituir um professor, um teólogo, porque ele estava com problema de alcoolismo. Existem pesquisas, eu não tenho a maior quantidade de pessoas com problema de coma alcoólico e tratamento de alcoolismo são religiosos, especialmente padres. Olha. Ô, louco. O maior índice de... Porque você sabe que tem as populações de risco. Por exemplo, maior risco de efizema pulmonar é no fumante. Sim. Tá certo? Não é que quem não é fumante... Cirrose na bebida. Tem cirrose na bebida. Tem cara que não bebe e tem cirrose. Tem cara que não fuma e tem câncer de... Mas o índice maior é naquele. O índice maior de alcoolismo é entre padres, pastores de igrejas que advogam isso aí, são religiosos. Eu conversei com um médico uma vez, um cardiologista, falei o seguinte, mas vem cá, muita gente fala que um pouco de vinho todo dia é bom pro coração e tudo mais. Então ele falou, Rodrigo, isso é verdade. Mas a Associação de Medicina, de Cardiologia, nunca vai recomendar isso para ninguém. Você não encontra. Tudo. Por quê? Quem garante que você vai beber só uma tacinha? Sim, você vai acabar... As estatísticas dizem que talvez uns 5 a 10% vão conseguir ficar só na tacinha. 90 e tantos por cento Se você abre um precedente para 95 ficar bebendo. Daqui a pouquinho, mas que você acha machorra? Você está entendendo? Que vai acabar acontecendo igual aconteceu lá na Bíblia, lá com o Noé. O Noé. Noé Então, foi esse cara. Exatamente. Eu, particularmente, Rodrigo, respeito a galera que fuma maconha, que bebe. Eu discordo, mas respeito profundamente. Sim. Mas eu, Rodrigo, particularmente, eu prefiro ter minha mente lúcida. Então, quer dizer, a minha ideia é... A minha vida é tão boa. Sim. Para que eu preciso estar fora de sintonia para curtir? Eu vou te dar a resposta. Porque você não torce pro Botafogo. Exato.